Enoch vive tao proximo de Deus que, ao final de sua vida, foi levado diretamente ao céu, sem passar pela morte. E ele é conhecido como o mesmo que não morreu, mistério que inspira geração. No início, o mundo era jovem e a primeira geração vivia em proximidade com Deus. No entanto, com o tempo, a humanidade se afastou do Criador. Os descendants de Adão e Eva espalharam-se pela terra, mas a corrupção crescia. Foi nesse período de decadência que Enoch nasceu, da linhagem de Seth, terceiro filho de Adão. Enoch não herdou apenas o peso da queda, mas também uma fesca de vida devota. Desde cedo, ele buscava resposta para a questão espiritual. Sua reputação cresceu, pois ele buscava a essência divina que havia sido esquecida. Sua sede espiritual era pronunciou da jornada que o aguardava. Enquanto o mundo mergulhava na escuridão, Enoch caminhava em direção a uma chamada extraordinária. Enoch era observador, se ele buscava a presença de Deus na natureza e no cotidiano. Ele percebia que tudo ao redor falava do Criador. Sua meditação nas noites estreladas revelava anseio por uma comunhão que pouco entendiam. Havia chamado profundo em seu coração. Numa noite, Enoch sentiu uma presença poderosa, chamado silencioso de Deus. Isto transformou sua vida, levando a novo caminho de devoção. Daquela noite em diante, Enoch percebeu que era chamado para uma jornada de entrega total a Deus, acima das preocupações do mundo. Enoch, movido por chamado, decidiu seguir caminho de profunda devoção. E ele se afastou das distrações do mundo para focar em sua comunhão com Deus. Através dos anos, Enoch se destacou por sua espiritualidade e sabedoria. Enquanto outros se envolviam em sua rotina diária, ele vivia numa dimensão espiritual, observando o mundo como olhar atento. Para Enoch, cada aspecto da criação era sinal da presença divina. E ele via Deus em toda a coisa e dedicava sua noite à meditação e oração. Muito o consideravam excêntrico, mas não sabiam que Enoch caminhava rumo a destino que Deus havia preparado para ele. Foi nessa jornada que Enoch experienciou uma transformação interna, sentindo-se cada vez atraído por uma missão divina. E ele respondeu ao chamado, firmemente decidido a seguir o caminho que Deus havia traçado. Enoch viveu sua vida com seriedade e propósito, consciente do chamado celestial que o aguardava. E ele caminhou com Deus de maneira tão íntima que, em vez de enfrentar a morte, foi levado para junto do Senhor, completando sua jornada terrena com uma ascensão única e extraordinária. Enoch, em sua busca pelo propósito eterno, via em cada beleza natural e mistério do seu à prova de Criador. Ele estava sempre em busca de algo maior, algo que transcende o visível. No momento silencioso das noites na sombra ao entardecer, Enoch meditava profundamente, sentindo-se atraído por uma comunhão que pouco podiam compreender. Outro o viam como excêntrico, mas cada passo se era guiado por uma presença divina que começava a moldar seu destino. Enoch percebeu chamado sutil e profundo, impossível de ignorar. Uma noite, envolto em oração, Enoch sentiu uma presença tão forte que era como seu próprio ar pulsasse ao seu redor. Era uma certeza interior de que Deus o procurava. Após essa experiência, Enoch entendeu que não poderia mais viver como antes. Havia convite divino para uma jornada de entrega total, superando a preocupação mundana. Embora difícil, Enoch sabia que esse caminho o afastaria da vida comum dos outros homens. Determinado, ele reconhecia que sua jornada era maior que ele, transcendente a tudo. Assim, silenciosamente, ele iniciou esse caminho, vivendo cada dia na presença de Deus. Como cada passo, Enoch sentia que estava mais perto de compreender o mistério do chamado. Mesmo que os outros não entendessem, ele sabia que estava onde precisava estar. Sentia que algo grandioso aguardava, uma fresca constante em sua alma. Enoch avançou, atento, sem saber que vivenciaria a experiência e revelação única. Desde então, ele vive como um homem transformado. Sua caminhada com Deus transcende crença, guiando cada decisão. Enquanto outros buscavam riqueza e prazer, Enoch seguiu ce caminho solitário. Andar com Deus foi a sua maior realização. Enquanto outros buscavam satisfação na terra, ele encontrava na comunhão com Deus. Esta jornada não era fácil, mas sem dúvida, Enoch sabia que era o caminho certo. Mesmo contra o vento e nas dificuldades cotidianas, sua convicção permaneceu inabalável.
No dia que parecia caminar contra o vento e sua feira de safiada, Enoch permanecia firme. E ele tinha certeza de que o caminho que trilhava era o correto. Como cada desafio, sua fé se fortalecia e sua determinação se renovava. Enoch viveu assim, completamente dedicado à sua busca espiritual e comunhão com Deus. Sempre que a dúvida ameaçava surgir, a presença de Deus o preenchia, renovando sua força e trazendo paz. Foi assim, entre fé e desafio, que Enoch se tornou um exemplo vivo de devoção e amor ao Criador. E ele compreendia a singularidade de sua jornada, sentando-se pleno. E em tempo de crescente caos, Enoch era um oasis de serenidade. Por onde passava, deixava sua marca, como raio de luz na sombra. Alguém o admirava, outro ficava desconfiado, mas ninguém o ignorava. Enoch não buscava aprovação ou honra, apenas desejava viver em total sintonia com Deus. Sua comunhão se aprofundava a cada dia, levando-o além do que era terreno. E ele mal percebia, mas sua vida se transformava em algo além da compreensão comum. Caminhava em direção ao invisível, sem saber que sua jornada mudaria seu destino. A cada dia, a ligação de Enoch com Deus se tornava mais intensa. Era como mergulho profundo e em paz e sabedoria. Ele não apenas orava, mas conversava com Deus. Sentia a presença divina em tudo ao seu redor, nas pequenas maravilhas diárias. Para Enoch, o mundo era reflexo da presença de Deus. E ele via a presença divina nas árvores que sussurravam no brilho estelar que atravessavam o céu. Para Enoch, o mundo não era apenas físico, mas uma manifestação da presença divina. Com essa proximidade, Enoch passou a enxergar além do que era visível. E ele foi agraciado com uma sabedoria que transcendia o humano, como se Deus lhe mostrasse verdade profunda sobre a criação e o mistério do bem e do mal. Anda assim, Enoch mantinha a humildade, vivendo com simplicidade diante das grandes revelações que recebia. E ele usava esse conhecimento para fortalecer sua devoção e obediência. A pessoa percebia algo único em Enoch, mas não compreendiam o que o tornava especial. Enoch não se importava com a opinião alheia. Ele seguia fielmente o chamado que sentia. Enquanto o mundo ao seu redor caía no caos, ele vivia em harmonia, guiado por Deus. Era como se sua alma estivesse sintonizada em uma melodia divina que só ele percebia. Enoch sabia que havia algo especial em sua vida, mesmo sem saber o futuro. E ele se entregava cada vez mais, sentindo a presença de Deus quase palpável. Esse laço sagrado o guiava para destino cheio de mistério que gradualmente se revelavam. A vida de Enoch se tornou testemunho vivo da presença divina entre os homens. Com essa proximidade, Enoch passou a enxergar além do que era visível. E ele foi agraciado com uma sabedoria que transcendia o humano, como se Deus lhe mostrasse verdade profunda sobre a criação e o mistério do bem e do mal. Anda assim, Enoch mantinha a humildade, vivendo com simplicidade diante das grandes revelações que recebia. E ele usava esse conhecimento para fortalecer sua devoção e obediência. A pessoa percebia algo único em Enoch, mas não compreendia o que o tornava especial. Enoch não se importava com a opinião alheia. E ele seguia fielmente o chamado que sentia. Enquanto o mundo ao seu redor caía no caos, ele vivia em harmonia, guiado por Deus. Era como se sua alma estivesse sintonizada em uma melodia divina que só ele percebia. Enoch sabia que havia algo especial em sua vida, mesmo sem saber o futuro. E ele se entregava cada vez mais, sentindo a presença de Deus quase palpável. Esse laço sagrado o guiava para destino cheio de mistério que gradualmente se revelavam. A vida de Enoch se tornou testemunho vivo da presença divina entre os homens. A cada dia, Enoch se entregava mais, sentindo a presença de Deus de forma quase tangível. Esse laço sagrado o guiava para destino que estava cheio de mistério, aos poucos sendo revelado. Com o tempo, a vida de Enoch não era apenas mistério. Ela se tornou testemunho vivo da presença de Deus entre os homens. Enoch não precisava de muita palavra. Sua vida era testemunho vivo da bondade e fidelidade de Deus. A pessoa ao seu redor sentia algo diferente em sua presença, uma paz que levava a refletir sobre a vida e o que realmente importava. Na presença de Enoch havia uma paz tangível, como se o céu estivesse ao seu redor constantemente. Para alguém, ele era uma inspiração, mostrando que era possível viver com integridade em meio à corrupção.
Outro viam comme desconfiança, questionando sua paz e tempo difícil. Enoch não se importava com a opinião dos outros. Sua prioridade era estar próximo de Deus. Sem perceber, sua vida se tornou uma luz para aquele em busca de direção, atuando como farol no meio da escuridão. Mesmo que não compreendia sua fé acabava sendo tocado por sua presença, que transmitia uma verdade inegável. Enoch não se isolava, mas era diferente. Sua fé servia de ponte entre o humano e o divino. Essa conexão divina crescia diariamente, irradiando luz ao seu redor de maneira irresistível. Com o tempo, Enoch continuou a caminhar como Deus, firme na fé convicto do propósito maior que guiava sua vida. Peço desculpa pela omissão. Vamos continuar do ponto onde paramos. Enoch não estava separado das pessoas, mas sua maneira de viver era distinta. Sua fé o conectava ao divino, e isso era evidente a todo. Com o passar do tempo, essa conexão se intensificava, iluminando tudo ao seu redor. E ele persistia em sua caminhada com Deus, sabendo que havia propósito maior, além do que podia compreender plenamente. Enoch vivia de forma que sua vida, por si só, mostrava a bondade e fidelidade divina. Sua presença inspirava reflexão sobre a vida e o significado verdadeiro das coisas. A paz que emanava dele era quase como se estivesse sempre envolto pela presença divina. Alguém o viam como exemplo de integridade e tempo difícil, enquanto outros se perguntavam sobre sua serenidade. Apesar das reações variadas, Enoch focava em se aproximar de Deus. Sua vida, mesmo sem intenção, iluminava o caminho para muito, como guia em tempo sombrio. Até aquele que não compartilhavam sua fé eram tocados por sua presença e pelo impacto silencioso que causava. E ele se destacava não por se isolar, mas porque sua fé o ligava profundamente ao divino. Essa luz espiritual crescia a cada dia, irradiando uma intensidade inegável. Enoch prosseguia, confiante no propósito maior guiando sua jornada como Deus. Enoch sentia que algo extraordinário se aproximava, destino que somente Deus poderia revelar. E ele continuava sua jornada, olhando para a altura, sem se dar conta de que novo passo o aguardava rumo ao desconhecido. Certo dia, imerso em seu pensamento, Enoch percebeu algo diferente em seu coração. Era como se uma visão profunda lhe fosse dada, vislumbre do futuro. E sua caminhada com Deus, ele começou a ver além do presente, imaginando futuro distante, cheia de mistério e aviso. Era como se o Criador lhe mostrasse o caminho que a humanidade havia escolhido, tempo onde a justiça divina se revelaria. Esse aviso era difícil de carregar, trazendo peso e responsabilidade inédita para Enoch. E ele via a maldade proliferando, o orgulho dominando o coração e a injustiça se espalhando como uma sombra. E em meio a essa revelação, Deus lhe assegurou que não ignoraria o mal para sempre. Chegaria o dia que Deus traria justiça e equilibriou a terra. Enoch sentiu que precisava comunicar isso, alertar os outros, mesmo que mentorissem ou ignorassem. Impulsionado pela verdade de seu aviso, ele compartilhou o que sabia. Sua palavra era poderosa, carregada de autoridade, como trovou em seu sereno. Ele falava do julgamento vindouro e da necessidade de retornar a Deus antes que fosse tarde demais. Mesmo que alguém fosse indiferente, outro viam, tocado pela verdade em sua palavra. Enoch não precisava convencer a todo. Sua missão era plantar uma semente, lembrando que Deus está atento a eles no tempo certo. Enquanto dividia essa verdade, ele continuava a caminhar como Deus, consciente de que o aviso também era para seu próprio crescimento espiritual. O caminho que seguia o aproximava a cada vez do Criador e a cada revelação, e ele pressentia que novo capítulo de sua jornada estava prestes a abrir. Durante sua jornada de profunda ligação com Deus, Enoch também viveu a alegria de ser pai. Quando Matusalém nasceu, novo senso de alegria e responsabilidade inundou seu coração. E ele via no filho futuro que se estendia além de seu próprio dia, uma linhagem dedicada à vontade de Deus. Enoch, com sabedoria e serenidade, cuidava para que Matusalém crescesse conhecendo o amor e retida ao divino. Mas Enoch sabia que seu papel ia além de criar uma família, e ele intuía que sua linhagem estava destinada a algo grandioso e desafiador. E ele sentia que o mundo estava se aproximando de ponto de ruptura, momento em que a justiça divina se revelaria. Essa certeza não era leviana.
Era entendimento profundo, como se ele pudesse vislumbrar a geração futura, incluindo uma que vivenciaria cataclismo significativo. Conforme se nos passavam, Enoch guiava Matusalem a integrar-se uma linhagem crucial para o futuro da humanidade. Enoch vive para ver a geração de Lameque de Noé, percebendo algo especial em Noé. Brilho no olhar lembrando a conexão divina. Embora ele não soubesse exatamente o que esperava por Noé, Enoch acreditava que ce n'était seria vital no plano de Deus. Assim, o tempo passava, e Enoch mantinha-se como a ancora espiritual de sua família, exemplo vivo de fé comunal com Deus. A cada dia ao lado de Matusalem seu descendante, ele recordava que fazia parte de algo muito maior. E ele via sua jornada refletida nos olhos de seu filho neto, sabendo que Deus preparava ce caminho enquanto seu próprio destino aguardava. Conforme se nos passavam, a conexão de Enoch com Deus se tornava tão intensa que ele já não pertencia totalmente a este mundo. Era como se sua alma estivesse entre o céu e a terra, envolta em uma comunhão que ninguém ao seu redor conseguia compreender. Enquanto outro homem lidava com os desafios terrenos, Enoch caminhava em paz, além das preocupações mundanas. Sua relação com Deus era tão profunda que ele frequentemente parecia ausente, habitando uma realidade espiritual. Enoch vivia sintonizado como divino, tão real para ele quanto o céu sob seu pé. Palavra não era necessária para se comunicar com Deus, pensamento ou suspiro bastava para sentir a resposta divina. Essa ligação o afastava do mundo físico, aproximando-o do eterno. A intensidade espiritual de Enoch era sentida por todo a sua volta, que percebíamos sua luz calma e intrigante. Ele era mistério vivo, mesmo que andava na terra magia parecia habitar o céu. E como cada dia passando, ele sentia chamado que transcendia tempo e espaço, destino além da compreensão humana. Certo dia, algo incrível e inexplicável aconteceu. Durante sua busca por Deus, Enoch desapareceu. Familiar e amigo procuraram por ele por todos os lugares possíveis. Chamaram por seu nome, visitaram os locais que ele frequentava, mas era como se tivesse evaporado. Sem rastro cine, sua ausência deixou vazio que logo foi preenchido por história de espanto. Alguém acreditava que Deus o havia levado, enquanto outro buscava explicação racionais. Mas aquele que bem o conheciam sabiam, de certa forma, que isso fazia sentido como sua vida dedicada a Deus. Enoch sempre parecerá destinado a algo além deste mundo. Talvez, na verdade, o Criador o tivesse mesmo levado. Sua fé e tranquilidade eram evidenciadas para muito que sua partida era parte dos planos divinos. E assim, ele se tornou uma lenda, mesmo que não experimentou a morte, mas que foi levado de forma misteriosa. A história de Enoch ressoa entre todo, quase como uma melodia sagrada. Diziam que sua proximidade com Deus exigia que ele transcendesse este mundo. E ele se tornou símbolo de que andar com Deus e convite a destino extraordinário. Sua ausência trouxe reflexão sobre a profundidade de sua comunhão como divino. Muito olhavam para o céu, buscando resposta, imaginando onde ele estaria agora. Os que tiveram o privilégio de conhecê-lo guardavam na memória sua serenidade e sabedoria. Das gerações seguintes, ele se tornou entre o visível e o invisível, instigando-o a seguir ce caminho de fé. Essa história gerava esperança, mostrando que, ao caminhar com Deus, podemos tocar o eterno. Conforme o tempo passou, Enoch virou símbolo de mistério e inspiração. Ele viveu de maneira tão profunda que cruzou a fronteira entre o céu e a terra. Sua história continua viva, lembrando-nos de que a comunhão com Deus pode transcender a vida humana. A maneira como Enoch viveu é o verdadeiro legado, demonstrando que a proximidade com Deus é uma escola eterna. Como passar dos anos, Enoch se tornou ícone de esperança e mistério. Sua vida simple, dedicada à comunhão com Deus, deixou legado que ecoa através das gerações. Ele nos ensinou que a verdadeira caminhada como Criador é feita de devoção silenciosa, fez genuína e escola diária que nos aproximamos do divino. Enoch não apenas foi levado para junto de Deus. Ele deixou caminho traçado para todo nós, caminho de fé que transcende o tempo e a existência. Sua história nos lembra que, ao andar sinceramente com Deus, nos conectamos a algo maior, eterno e pleno de maravilha que vai além da nossa compreensão. Que possamos seguir seu exemplo, buscando uma vida cheia de propósito, paz e proximidade como Criador, sabendo que este é o verdadeiro triunfo. Obrigado por acompanhar esta incrível história de fé e mistério.
Se você se sentir inspirado, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com quem você ama. Inscreva-se no canal para continuar explorando l'Isso Poderosa. Até a próxima e que sua jornada de seja sempre iluminada.